Olá, meninos e meninas. Na semana passada, nós vimos orações subordinadas adverbiais e eu pedi que vocês terminassem os exercícios para a aula de hoje. Então, nós temos que corrigir os exercícios a partir da página 11 do caderno 4 de vocês. Então, vamos terminar os exercícios a partir daquele que nós paramos. Nós corrigimos até o exercício 4 da página 11. Então, eu vou corrigir do número 5 em diante, para a gente encerrar o assunto, tá certo? E vocês já sabem que qualquer dúvida é só escrever, tá? Então, o exercício 5 diz assim: e para satisfazer nosso apetite, que a natureza é generosa, pondo seus frutos ao nosso alcance, desde que trabalhemos por merecê-las. Considerando no contexto, o trecho sublinhado expressa a ideia de, então acertou quem colocou a letra C. A ideia aqui é de condição, gente. Desde que trabalhemos para merecê-los, significa se trabalharmos para merecê-los. Por isso que a resposta é a letra C. Próxima questão. Texto para a questão 6. Na última década, os sites de comércio eletrônico têm alterado preços com base em seus hábitos na web e atributos pessoais. Qual é a sua situação geográfica e seu histórico de compras? Como você chegou ao site de comércio eletrônico? Em que momentos do dia você o visita? Toda uma literatura emergiu sobre ética, legalidade e promessas econômicas de otimização de preços. E o campo está avançando rapidamente. Em setembro passado, o Google recebeu a patente de uma tecnologia que permite que uma companhia precifique de forma dinâmica o conteúdo eletrônico. Pode, por exemplo, subir o preço de um livro eletrônico se determinar que você tem mais chances de comprar aquele item em particular do que um usuário médio. Ao contrário, pode ajustar o preço para baixo como incentivo se julgar que é menos provável que você o compre. E você não saberá que está pagando mais do que outros exatamente pelo mesmo produto. Aí a letra A do número 6 perguntava o seguinte, bem simples. Considerando as informações presentes no trecho, explique o sentido de precificar. Mesmo que você não tenha visto nunca essa palavra, pelo texto a gente deduz o sentido, né? Precificar significa atribuir preço, dar preço a, certo? Era só isso que era para ter colocado. E na letra B, substitua os dois conectivos C sublinhados, fazendo as adaptações gramaticais necessárias e mantendo o nível de formalidade do período. O primeiro C que aparece grifado, é este. Pode, por exemplo, subir o preço de um livro eletrônico se determinar que você tem mais chances. Repare que a oração é condicional. Então, vocês poderiam ter colocado assim, caso determine que você tem mais chances, desde que determine. Tanto está certo de um jeito quanto do outro, tá? O outro trechinho é este. Pode ajustar o preço para baixo como incentivo, se julgar que é menos provável que você o compre. Aqui também é condicional. Então, caso julgue que é menos provável ou desde que julgue. O ideal, já que os dois são condicionais e ele pediu para você trocar, que num você troque por desde que e no outro você troque por caso. E aí você dá conta do exercício sem necessariamente ficar repetitivo, tá? Questão 7. Deus me livre das bobagens de Lamarck como tendência ao progresso. Adaptações a partir do esforço dos animais. Porém, minhas conclusões não diferem muito das dele, embora a forma da mudança difira inteiramente. Creio que descobri que presunção a maneira simples pela qual as espécies se adaptam a várias finalidades. No contexto em que se insere, o trecho sublinhado expressa a ideia de, então acertou quem colocou a letra E, concessão. Esse embora equivale a apesar de, equivale a mesmo que. Então, a ideia que aí está é a ideia de abrir uma exceção a, ou seja, abrir uma concessão. Então, resposta, letra E. O próximo teste. No período do quarto parágrafo, o que causa estranheza aos especialistas nos eventos de 2019, porém, é que a seca não se mostra tão severa como nos anos anteriores, e tampouco houve eventos climáticos extremos, como El Niño, que justifiquem um aumento considerável nos focos de incêndio.
As orações sublinhadas estabelecem, respectivamente, sentido de. Então, é um exercício mais abrangente que pede diversos tipos de orações. Vocês acertaram se colocaram a letra D de dado. Esse, porém, na primeira oração, dá a ideia de oposição. Daí será diversidade. Tão severa como nos anos, repare que se compara uma coisa com a outra, então essa é a adverbial comparativa. E a última, quando ele diz que justifiquem um aumento considerável, repare que é uma oração adjetiva. Seria os quais justifiquem. Veja que está entre vírgulas, ela é uma adjetiva explicativa. Portanto, ideia de explicação, letra D, a resposta. Leia o poema Sou um Evadido, do escritor português Fernando Pessoa, para responder à questão 9. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Os termos sublinhados, então vocês têm ser sublinhado 3 vezes, né? Constituem respectivamente o quê? A resposta, gente, é a letra B. O primeiro é conjunção. Se a gente se cansa, esse primeiro se tem ideia de caso. Então, é uma conjunção condicional. Agora, este se de se cansa é do verbo cansar-se, nas duas outras, né? Então, nas duas outras, eles fazem parte do verbo, são pronomes. Então, conjunção o primeiro, pronomes os dois últimos. E a última questão, na passagem, a obsessão é tão grande que os resultados chegam a formar uma caricatura dos jovens. Entre as informações, a relação de sentido de, a resposta é a letra B, a ideia de consequência. A causa é a obsessão ser grande. A consequência é formar uma caricatura dos jovens. Então, é a letra B. Então, foi esse pedacinho que ficou faltando corrigir na semana passada. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem escrever, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês.